abençoe, irmãos. Nós vamos hoje ler em Apocalipse, capítulo 9, a partir do versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Amém. Amado Criador, quem pode falar sobre estas coisas, senão um profeta? Hoje eu quero ter a oportunidade de ler o que o profeta fala sobre isso. Eu mesmo nada sei, mas creio num profeta que o Senhor manifestou nesta terra. Por isso, sua igreja sabe das coisas, porque a sua igreja é preparada por um profeta. E o Espírito Santo é o profeta da era. Não é apenas um homem, é o Espírito Santo num homem. É o profeta da era. Estamos agradecidos por isso, Pai, por vermos a ação do Espírito Santo. Pedimos perdão, que o Senhor limpa nossa mente, nossos olhos, nosso coração, e que tudo que em nós possa bendizer o Seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Vocês creem nisso? A festa das trombetas 38. Os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente. Ou não se pode usar a palavra totalmente se foi parcialmente revelado. Então, a palavra é usada da forma certa. Foi um profeta quem a usou,
os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Isto revelou primeiro as 7 eras da igreja, abriu as eras e as colocou em posição, ambos com a história e com a Bíblia, e as colocou na posição que elas estavam. Então nós nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corrupta de todas as eras da igreja desde o princípio. É o parágrafo 38 ainda que estou lendo. Agora, eu quero falar sobre esses 4 anjos que teve sua manifestação. E esses 4 anjos estão também dentro da 6ª trombeta. E as trombetas é para os judeus. Os selos é para a igreja. As trombetas para os judeus. Tem coisas que a gente precisa perceber o tempo do cumprimento daquelas coisas. O período que já tivemos do 5º selo, tem um período do 5º selo, aquelas almas debaixo do altar estão aguardando outros. Eles têm que ficar ali até que os seus irmãos, os seus conservos, também morram como eles morreram. Então, teve um acontecimento do 5º selo, e que é judeu, e que já passou. Certo? Almas debaixo do altar, já estão debaixo do altar. Agora, o período que elas foram para debaixo do altar, elas estão aguardando agora estes 144 mil, que manifestará na tribulação, depois que a noiva for raptada. Os 144 mil terão como profetas Moisés e Elias. Então, olhando para trás um pouquinho, para o 5º selo, você vai ter que notar que estes judeus que foram mortos lá por Eichmann, Stalin, Mussolini, Hitler, estes judeus estão aguardando. Foram-lhe dadas vestes brancas e eles estão aguardando completar um número. E Deus sempre tem um número e não passa daquilo, não vai um a mais nem um a menos. Irmão Brana diz que tem uma relíquia dos judeus e uma relíquia dos gentios. A relíquia dos judeus são 144 mil e a relíquia dos gentios é a noiva. Não vai nenhum a mais, nenhum a menos. Não tem jeito. É 144 mil dos judeus, agora a noiva não tem o número marcado. Porque Deus trata com Israel como nação. Então já trata com grupo, 144 mil. Com os gentios, não deixa estipulado o número, porque ele trata com o indivíduo. Só Deus sabe quantos pertencem a esta noiva. Então vamos prestar bastante atenção, porque nós vamos ter aqui uma palestra dentro da mensagem A Festa das Trombetas, mas trazendo a coisa mais clara dentro desses períodos e desses anjos. No capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 em diante, e principalmente esse versículo 15, onde mostra os 4 anjos. E você vê que esses 4 anjos são os culpados, 4 anjos são os culpados da destruição no período dos judeus. Então, quando é que vai cumprir? Já cumpriu. São coisas já passadas. Está onde? Na 6ª trombeta. Mas espera lá. Sempre nós cremos que as trombetas iam soar quando a noiva saísse da terra. Fala se não é verdade. Não é assim que nós cremos?
Agora faltava essa mensagem do profeta para posicionar as coisas. Então a gente pensava que começava a tribulação, e aí vinha a primeira trombeta, a segunda trombeta, até a sétima trombeta. Por quê? Porque nesse período, Deus está tratando aqui agora com o gentio. E no período das trombetas, Deus trata com os judeus. Os judeus não sabem nada das trombetas. Nós sabemos porque nós temos um profeta. Quando Israel ficar sabendo das trombetas, aquelas trombetas já foram cumpridas. Olha, isso aqui é tão claro, eu vejo tão claro. Quando nós ficamos sabendo dos selos, os selos foram cumpridos. Nós não ficamos sabendo dos selos no seu desenrolar. Quando veio o primeiro selo, abriu o primeiro selo, o cordeiro abriu, foi na primeira era da igreja, era cordeiro, na verdade. Ele abriu o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Está dentro das eras da igreja. Quando vem no quinto selo, já tem almas debaixo do altar, são almas de judeus. Não tem nada a ver com os gentios. São judeus, eles morreram pela palavra e pelo testemunho que deram. Não pelo testemunho de Jesus. Porque judeu não morre pelo testemunho de Jesus, para começar eles não creem em Jesus. Então eles não morrem pelo testemunho de Jesus, e sim pelo testemunho que eles deram. Então esse foi o período do quinto selo. A gente fica aguardando, porque o irmão Branham diz assim que até o quarto selo é como a noiva. E o cumprimento do quarto selo, diz o irmão Branham, o cumprimento total do quarto selo é quando a noiva foi raptada. Porque quando a noiva foi raptada, é que o Espírito Santo desceu em plenitude e leva o seu povo, leva a sua noiva. E o espírito de Satanás descerá em plenitude e se encarnará no falso profeta, e ele será a besta. Quando? Quando a noiva sair da terra. Isto é o que falta para acontecer no quarto selo. Agora, e o quinto selo? Quinto selo não é conosco, é com os judeus. E o que aconteceu no quinto selo? Eu não vou falar de tudo, porque eu não tenho condição de falar de tudo também. Para começar, não tenho conhecimento de tudo isso, vou falar só do que eu conheço. E o que o profeta já revelou, eu sei que essas coisas estão tudo aqui dentro dessa mensagem. Então, no quinto selo, esses homens que foram mortos por esses 4 anjos, esses anjos já vieram, já cumpriram seu período, e quando esses 4 anjos vieram, foram soltos 200 milhões de cavaleiros. Irmão Branham diz, não são cavaleiros naturais, são espirituais. As pessoas não veem. Aquela fúria que tiver esses anjos contra os homens judeus, provaram quem eles eram. A sexta trombeta soando no período que o sétimo anjo estava na terra. Estão entendendo? A sexta trombeta, para quem que é? Para os judeus. Enquanto cumpria a sexta trombeta para os judeus, irmão Branham, o sétimo anjo, estava na terra. A sétima trombeta para a noiva. Depois da sexta trombeta para os judeus, ainda falta a sétima trombeta. A sexta trombeta cumpriu com os judeus. Foi o período desses 4 anjos que o irmão Branham mostra que ele mostrou apenas Stalin, Mussolini, Hitler. E tem o Eichmann. Então são 4 anjos, porque a Bíblia diz que são 4 anjos.
E esses foram os anjos que vieram para destruir os homens. Termina de ler para você ver o capítulo 9. Era para destruir os homens. Então destruiu o povo de Israel, os judeus. Estes homens que vieram, que são anjos da terra. Você diz, mas que anjo era Hitler? Que anjo era Mussolini? Que anjo era Stalin? Eichmann? Que anjo? Terríveis. Mas tinha que cumprir a etapa deles sobre os judeus, porque os judeus rejeitaram a expiação de Cristo. Irmãos, eu queria que o povo da mensagem entendesse isto, que quando Israel rejeitou a expiação de Cristo, nós aceitamos. Israel continuou com um altar de bode, de ovelha, de animal. E nós não. Aí os judeus falam de nós. Como que vocês são pagãos? Nem oferta a Deus vocês fazem. Por quê? Porque o judeu não aceitou a expiação que o cordeiro havia mudado de cordeiro animal para cordeiro humano. Deus, feito carne, era o Messias, e João apontou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus revelados correram atrás desse cordeiro. Se é ele que tira o pecado do mundo, eles deixaram o cordeiro animal, deixaram o bode, deixaram o novilho e foram atrás do cordeiro de Deus. Isso foram os judeus revelados. Os judeus não revelados continuaram com o cordeiro animal, com o novilho, com o bode. Eles continuaram, porque eles não puderam ver a expiação. Mas o gentio pôde ver a expiação, aceitar a expiação, e alguns judeus revelados do tempo de Jesus Cristo. Eles entraram porque eles aceitaram aquela expiação. Como? O que aconteceu? A expiação mudou. Mudou a forma de oferta. Eles matavam o cordeiro, punha no altar, punha fogo e oferecia a Deus. Agora, o cordeiro era um homem, era o Messias, era o Filho do homem, era Deus feito carne. Este era o cordeiro, que foi no altar do Calvário e foi sacrificado, hastear fogo, tudo forma figurativa. O mataram, ofereceram ele na cruz. O judeu ofereceu Cristo na cruz, o romano uniu juntamente com o judeu e ofereceu Cristo na cruz, e eles não tiveram nenhum proveito disso, e nós fomos beneficiados. Eles fizeram uma oferta sem saber. Eles continuaram fazendo a oferta de animais. Mas quando eles mataram Cristo, eles não sabiam que eles estavam fazendo uma oferta que eles mesmos não tirariam nenhum proveito daquela oferta, daquele sacrifício, mas o gentio depravado, idólatra, abriu os olhos e viu como Deus foi maravilhoso. Senão nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Deus deixou os judeus, cegou seus próprios filhos. Diz: eu vou tirar um povo da onde não tem povo. E ele fez isso conosco. E o judeu olhava e dizia: isso não é povo mesmo, é chamado de gente. Porque povo de Deus era a nação judaica. Mas Deus já havia profetizado através do profeta Oséias: vos porei em ciúme com um povo que não é povo.
E esse povo era eu, era você, era o gentio. Israel deixou de receber as maiores bênçãos, cegado pelo próprio Deus, para que Deus pudesse oferecer uma oportunidade para o gentio, dizer: eu sou o seu cordeiro. O judeu continuou com o cordeiro animal e o gentio por fé, por revelação. O gentio é revelado, o gentio tem fé. E sabe que tamanha a fé que o gentio tem? Jesus diz: nem Israel eu achei tamanha fé. Nem Israel, porque Israel tem que se tocar. Israel tive que pôr a mão para ele ser curado. Mas o centurião diz: manda uma palavra e o meu criado sarará. O homem tinha revelação. Fé é revelação. O senhor não precisa nem de ir na minha casa. Tem gente que você tem que encebar na casa deles. Tem que comer novilho com eles. Tem que estar com eles em toda hora. Nas horas mais duras, Jesus não estava com o seu povo. Na hora da dor, Jesus não estava com Maria e Marta. Na hora da morte, Jesus não estava com Maria e Marta. Mas na hora da ressurreição, Ele estava presente. Mas na hora da dor, na hora da separação, na hora da tristeza, eles não tinham nem Jesus batendo o ombro dela e dizendo: filha, Ele vai ressuscitar. Não, Ele deixou ele sozinho para que eles murmurassem. Deixou ele sozinho para que eles levantassem contra Jesus. Jesus deixou ele sozinho, porque quando é de Deus, ele pode deixar sozinho. Ele sabe a reação que um eleito vai ter. Irmão, se fosse um assembleano, Maria e Marta, se for assembleano, meu Deus do céu, e alguns do tabernáculo, se fosse, já teria dado uma carta para Jesus ir embora. O senhor não serve para ser meu pastor. Eu te mandei recado. Meu irmão está doente. O senhor nem bola deu. O senhor não veio me visitar. Se elas fossem, mas não eram. Se nós fôssemos, mas não éramos. A questão é essa. Não precisa bater no meu ombro. Jesus não precisava tirar cisquinho do ombro de eleito. Ao invés de tirar cisquinho, ele dava burdoada. Para trás de mim, Satanás. E o rapaz ficava ali ainda. Larga de ser teimoso, rapaz. Ele falou algum bem de você, Pedro? Mas também não tem nada para ele falar bem de mim. Vou fazer o quê? Você espera Jesus falar bem de você. Quando não tem nada para Jesus falar, ele primeiro testa. Ele testou Pedro. Depois do teste, para trás de mim, Satanás. E Pedro voltou na reunião? Você pode deixar. Na hora que você falhar outra vez, eu vou atrás de você. Pode deixar. Um que nem você vale a pena perder um tempinho, viu? Porque enquanto eu perco, eu ganho. E foi isso que Jesus fez. Mas membro daquele jeito não era fácil ter na igreja, não. O senhor vai tomar café comigo? Um chimarrão comigo? Vamos falar para os gaúchos agora também. O senhor vai? O senhor vai na minha casa? Vai visitar? Meu irmão está doente. E Jesus não foi. Mandaram recado para ele e Jesus não foi. E Jesus sabia. Jesus sabia. Mas não foi. E deixou a coisa passar. E ao invés de visitar, aquelas moças, elas tratavam de Jesus, elas faziam lanche para Jesus. A Marta, é provável que vivia na cozinha assando bolinho, fritando bolinho, fazendo pão, como as irmãs ficam aí. Tá, tem jeito de fazer pão em casa, irmã? Um pãozinho, um bolinho. Talvez tenha mulher que não sabe nem fazer pão. Nem pão para o marido. E ali está elas tratando de Jesus, e na hora que precisava de ter Jesus, até no funeral do seu irmão, ele não veio, não.
algum vizinho, algum membro de uma denominação, podia perguntar para Maria, para Marta: ô Maria, mas cadê o amigo Jesus? Ele não veio? Não, mas você mandou avisar ele? Mandamos. E ele não veio? E vocês ainda gostam dele ainda? E se ele vier na sua casa, você ainda vai servir ele como sempre a gente viu você servir? Olha, o dia que eu chegar em casa, vamos servir do meu jeitinho. Até melhor. Ó, membro desse jeito vale a pena. Vale a pena. E daqui a pouco, meus irmãos, você sabe, depois de 4 dias que Jesus chega. Tem jeito de fazer mais nada. Olhava um para o outro. Aí, a hora que via Jesus lá, uma podia falar: bom, que adianta, né? O vizinho denominacional, podia olhar e dizer: olha lá vem ele. Tarde. O que vai fazer agora? Eu quero ver o que vai acontecer agora. Ele está desmascarado. Ele perdeu. O seu amigo morreu. E agora? Marta correu ao encontro dele e reconheceu: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu mandei te chamar. O senhor não veio porque eu sabia, se o senhor chegasse aqui, mas meu irmão não morria de jeito nenhum. O senhor é vida. A morte fugiu, mas o senhor não estava aqui, mestre. A morte chegou na minha casa. A morte me atingiu. Porque o senhor não estava dentro de casa. O senhor estava fora da minha casa. O senhor estava fora do meu trabalho. O senhor estava fora da minha vida. A morte atingiu. A morte espiritual atingiu. Deus estava fora. Chama ele. Tem tempo ainda. Chama ele para dentro. Tem alguém que tem fé ainda? Chama ele para dentro. Mas se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora eu creio que tudo quanto pedires ao Pai, Ele te dará. Eu vejo aquela maior normalidade, Jesus conversando com Marta. Não, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É fé de Marta, hein? Ressurreição do último dia, que ainda nem aconteceu. E ela estava lá atrás pensando na ressurreição do último dia e Jesus falando de uma ressurreição na hora. E a hora que Deus está tratando uma coisa na hora, a gente joga para 2 milênios. Joga lá para o último dia. Não, mas eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Irmãos, aquilo ali foi o suficiente. Aquela palestrinha, aquilo era consolo. Vamos para casa. Não. Onde vocês colocaram ele? Eu vim para ver meu amigo. Irmãos, quem sabe tinha vizinho da denominação fulana, beltrana, ciclana, lá por perto. Veio tudo rindo, olhando para ele. E agora? O que vai acontecer? Tem coragem de entrar na casa dessas moças agora? Diz: não, ele não foi para a casa delas. Vou ressuscitar ele primeiro. Primeiro eu vou levantar o irmão dela. Para poder ir para a casa dela, vou ressuscitar o irmão dela. Jesus sabia trabalhar. E daqui a pouco, você sabe como foi. Ele chegou, mostrar para ele onde é que colocar. E Jesus chega lá e chama o morto. É o que eu disse: se ele não chamasse pelo nome, filho, levantava o cemitério inteiro. Ele teve que chegar lá, especificar: Lázaro, sai para fora. Não era fácil nem ver o homem sair para fora. Não era fácil. Qualquer um, talvez de medo, já corria. Muitos mole que nem nós, assim. Já vê lá naquela gruta, lá vem um homem saindo para fora, com as mãos amarradas, os pés, assim, andando de miudinho. Entende? Um lenço, provável que sempre quando sepultava os outros de primeiro, amarrava um lenço aqui na cabeça também para segurar o queixo, para não ficar com a boca aberta. Fica um defunto mais bonito um pouco. E lá vem o Lázaro saindo, todo amarrado.
Não é? Está escrito na Bíblia? Sim? Ele saiu todo amarrado e Jesus não perdeu tempo de ir lá e desamarrar lenço de ninguém. O mais forte ele fez. Agora ele diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Não é eu não vou fazer essa obra. Vocês não pensam, agora você vai ter que ter coragem de chegar perto do defunto ressuscitado e pôr a mão nele e tirar o lenço dele. E foi isso que fizeram. O rapaz viveu. Muito bem, mas nós saímos da nossa meta aqui, né? Para ver essas coisas que aconteceu de judaísmo, vamos voltar lá outra vez? Judaísmo, quinto selo. Então, irmãos, coisa do quinto selo, alma debaixo do altar, é exatamente as pessoas que já partiram. Judeus que já partiram. É o quinto selo, não é que vai partir, não. Já partiram. Os 144 mil é que vão partir ainda, vão morrer. Como? Do jeito que mataram Roma e os demais. Mataram aqueles que estão debaixo do altar no quinto selo. Quando for para manifestar Moisés e Elias, olha a besta outra vez aí. Ela vai matar os 144 mil, completando o número. Para completar, isso é o que diz o quinto selo. É para completar. Tem 144 mil ainda, que é no período da tribulação. Então são coisas que você vê que falta para acontecer. E coisas que já aconteceram. Se você esperar o quinto selo suceder, ele já sucedeu antes. O quinto selo já sucedeu antes, já aconteceu. O sexto selo. Isso daqui, essa mensagem de festa das trombetas, não é para qualquer um, não. Isso daqui tem que ter revelação. Senão você acaba não entendendo nada. Irmão Branham mostra tudo dentro dessa mensagem. Eu não vou dar conta de ler todos os parágrafos que tem aqui. Mas eu quero ler alguns para vocês, para ver se eu consigo te ajudar. O 156 da festa das trombetas. Agora, ele foi solto. Sob o sexto selo, estes 200 milhões de demônios espirituais começaram em Roma, Alemanha, Hitler. Observe, na Bíblia onde eles receberam poder como reis, mas não eram reis. Eles não eram reis coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebeu poder como um rei. 157. O Espírito de Deus está movendo através de mim agora. Você sabe? Apenas dizendo algo. Eu não sei como dizer isto, nem o que dizer. E talvez seja melhor não dizer. 158. Observe, 200 milhões de demônios. O irmão Branham pôs aqui, falou 200 mil. É 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus. Então eu quero que você entenda que é a sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, onde o irmão Branham diz que a noiva é raptada no final do capítulo 3 de Apocalipse. E ela só volta no capítulo 19 de Apocalipse. Que precisa ter revelação para poder ver essas coisas. O capítulo 9 de Apocalipse estava cumprindo quando Hitler estava matando os judeus. Está cumprindo. Era coisa acontecendo aqui. Falta ainda a igreja ser raptada. Mas os judeus não sabem nada disso. Eles vão saber quando Moisés e Elias chegarem e revelar isso para eles. Mas nós, como nós temos o sétimo anjo primeiro... nós temos sétimo anjo, sétima trombeta, primeiro que os judeus. Os judeus vão ter a sétima trombeta na tribulação. E nós já tivemos a sétima trombeta gentia para preparar a noiva para o arrebatamento. Que diferença! Nós temos primeiro do que eles. Por isso as coisas acontecem conosco primeiro que eles.
Está acontecendo tudo quase num tempo só, mas conosco acontece primeiro, porque tem que cumprir conosco para sermos arrebatados primeiro, para depois cumprir a sétima trombeta com os judeus. Tem a sétima trombeta de Apocalipse 11:15. Aquilo ali é para os judeus. Mas a sétima trombeta para os gentios é Apocalipse 10:7. Esta é a sétima trombeta para o gentil, para revelar o mistério, que inclui eras da igreja, selos que nós não sabíamos. Então, os selos aconteceram e vem agora o sétimo anjo revelar o que aconteceu no período das 7 eras da igreja. Amém? Agora é bom que você não deixe menino tomar sua atenção, nada tomar sua atenção, por isso vocês não aprendem. Vocês não vão aprender. E para aprender, você precisa prestar atenção nisto e ver quando isso aconteceu. O sétimo selo cumprindo no tempo do irmão Brana. Enquanto que a sétima trombeta para o judeu vai cumprir na tribulação. Para nós cumpre tudo antes. Porque nós temos um 7 e o judeu tem outro 7. Nós temos 7 trombetas gentias, que são 7 mensageiros. E eles têm 7 trombetas judias. Nós temos gentias. As nossas cumprem primeiro. Por isso, o sétimo anjo, ele é o mensageiro da 7ª era da igreja e também é o mensageiro do 7º selo. Amém? Mensageiro do 7º selo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para ler para vocês não ficar sem isso também. 229 é a festa das trombetas. Veja. Eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo, mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo para as 7 trombetas entre aquelas 2 vezes. Porque tem as coisas que acontecem entre os judeus e entre os gentios. Amém? É 229, a festa das trombetas. Para você que vai estudando conosco um pouquinho esta mensagem. Preste atenção agora. Eles fizeram tudo. Olha o que fizeram. Observe, 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus, 158. A festa das trombetas. Quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com o que matá-los. Agora vocês veem por que fizeram isso. É porque eles mataram Jesus. E quando eles estavam matando Jesus, eles diziam: caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Os judeus falando. Sobre nós foi no ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém e fez um rio de sangue ali dentro de Jerusalém. Agora, sobre nossos filhos foram os judeus agora que morreram sobre Hitler, Eichmann, Stalin, Mussolini. Estão entendendo? Então, cumprindo a palavra. E, mas coitado desses judeus, todos nós, ao vermos até aquele filme dos judeus, como é que chama? O Holocausto, né? Como pode haver uns homens ruins desses? Isso daí é para cumprir a Bíblia, do que eles pediram lá atrás, para cair o sangue de Jesus sobre eles e sobre os filhos deles. Sobre eles foi no ano 70 e sobre os filhos deles foi agora em 1945. Vocês entendem mais de data do que eu dizer. Você sabe a data que foi. Eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los. E eles atiraram neles até não terem mais bala para atirar. E eles fizeram tudo o que puderam fazer. Eles cremavam seus corpos e tudo mais, os penduravam nas cercas, seus filhos e todos pessoas inocentes. Porque eles eram judeus. Eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que Ele deu a cada um deles um manto. O que ele está falando aqui agora? Quinto selo. Vocês estão entendendo? Deus deu para cada um deles um manto. Aqueles que Hitler matou e os demais mataram, Deus deu um manto para eles. Inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que pudéssemos ver. Aleluia!
Então você vê a destruição dos judeus para que nós pudéssemos ser poupados. Você vê o judeu rejeitando a Cristo para que Cristo pudesse ser nosso Salvador. E agora, meu Deus, quando o gentio, de dentro da própria mensagem, não vê a manifestação de Deus, eles querem continuar de uma forma só quando o Cordeiro teve que mudar. E eles não aceitam isso, eles não creem nisso. Agora já não é mais os denominacionais, agora é o povo dentro da mensagem, que não admite. Eram judeus que sabiam que Moisés falou verdade, que Abraão falou verdade, eram judeus que mataram a Cristo. O povo que crucificou a Jesus pela segunda vez foi o melhor povo da terra entre os gentios, chamado pentecostais. Crucificou a Cristo pela segunda vez, quando Cristo estava na mensagem revelada de William Marion Branham. Eles crucificaram dizendo, isso não é de Deus. Irmão Branham teve que vir e pregar a mensagem. Eu os acuso pela segunda crucificação do Senhor Jesus Cristo. Agora não tem nenhuma mensagem para agora. Porque o povo de dentro da mensagem, não enxergando a revelação dos selos, eles fazem o mesmo que os judeus fizeram. Os judeus continuaram matando o cordeiro, porque não creram no Messias. E o Messias era o cordeiro. E hoje, dentro da mensagem sem revelação, eles vão dizer que os selos foram abertos, foram revelados, mas que o cordeiro está no trono. Eles não têm coragem de mudar. Eles não têm coragem de ver o cordeiro mudando para leão, para revelar. Porque para abrir ele era cordeiro. Ele abriu o primeiro selo na primeira era, mas ninguém sabia. O segundo selo, mas ninguém sabia na quarta era. O terceiro selo na quinta era, ninguém sabia. O quarto selo na sétima era, e ninguém sabia. Mas quando Deus revelou todos os selos para o sétimo anjo, então o sétimo anjo mostrou que estes selos já tiveram seus cumprimentos durante as 7 eras da igreja. Nós chegamos aqui na sétima era, quando o sétimo anjo revelou os selos que nós podíamos esperar. Vai acontecer. Diz, não, já aconteceu. O quinto selo, vai acontecer. Não, já aconteceu. O quinto selo está aqui, ó. Foram dados mantos para eles. Parágrafo 158, a festa das trombetas. É o quinto selo. E o sexto selo? Não vai dar tempo de nós passar por tudo isso, né? Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda. Você sabe? Esta é a sua vinda. Isso é quando o irmão Branham ainda estava ali pregando a mensagem. Irmão Branham mostrando isso para o povo. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda. Quando? Irmão, se nós não entendermos, quando os judeus foram mortos, o sétimo selo não tinha sido aberto ainda, mas quando William Branham está na terra, era o sétimo selo manifestado em carne. Gente, ele está dizendo que aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda, você sabe, esta é a sua vinda, mas este sétimo selo não tinha sido aberto ainda quando? Quando as almas estavam debaixo do altar, que era o quinto selo. Amém. Glória a Deus. Eu creio nessas coisas como eu creio na Bíblia. Eu creio nisso aqui. Pega para mim ali a União Invisível da Noiva, 89. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Observe. 161. Da Festa das Trombetas. 161. Ele disse, o que vocês acham dele ficar até que eu venha? Veio? Ele não ficou, mas ele o levou para cima e lhe mostrou as coisas que aconteceriam até ele chegar. Apenas lhe mostrou. Reviveu todo o plano para João. Ele foi no Apocalipse e tinha falado para os discípulos, mas que importa que ele viva até que eu venha? Aí sai um dito entre os discípulos de que João não ia morrer, até Jesus vir. Mas a questão é que Jesus estava vindo naqueles dias. Não era aquela vinda, irmãos.
A vinda para morrer, não. Jesus estava falando para ele, se eu quero que ele fique até que eu venha, no Apocalipse, eu vou mostrar isso, eu vou levar ele ali para a ilha de Patmos, e eu vou mostrar para ele a pré-estreia da minha vinda. Ele pode, os outros não. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então a coisa estava sendo revelada para um só. Não é para todo mundo. Aleluia. 162, a festa das trombetas. Observe, nós encontramos agora que aquele poder natural, sob o natural, para uma nação natural. Israel estava solto ali. E o que isto fez? Saiu e fez guerra. E com isto assassinou e perseguiu. Então está falando de uma nação, de um povo natural, olha para você ver, de um poder natural para uma nação natural, falando de Israel. Um poder natural para uma nação natural. Tudo aquilo que estava cumprindo sobre Israel. Que depois você tem que ver o espiritual. Que o espiritual é quando Deus nos tira. Que o espiritual é o gentio. O natural é o judeu. O espiritual é quando Deus te tira da denominação. Você é o Israel espiritual que saiu do Egito. Quando você vence o Mar Vermelho é batizado em nome de Jesus Cristo, você está tipificado naquele povo lá atrás, em Israel, no natural de Israel, tirando o espiritual para nós. Amém? Esta é a aplicação da Bíblia. Muito bem. E eu ainda não cheguei onde precisava chegar, irmãos. Meu Deus do céu, não dá tempo mesmo da gente ler tudo para vocês. Não dá tempo, a gente tem que passar somente sobre algumas coisas para ajudar. Esses 200 milhões de cavaleiros, que são demônios, vocês veem que esses demônios foram soltos sobre os judeus, não sobre os gentios. Já cumpriu esta parte do quinto selo, por isso aquelas almas foram para debaixo do altar. Todos aqueles ali foram para debaixo do altar e Deus ainda deu vestes brancas para todos eles ficarem ali guardados, esperando esta hora. Eu tenho mais alguma coisa aqui que eu acho que vai dar para uma mensagem amanhã à noite para nós. E eu preciso passar sobre isso daqui. Tenha paciência aí um pouquinho. Eu quero deixar algo para amanhã. 193. Faz parte também. A expiação, observe agora. A expiação seguiu o som da trombeta. Quão bonito. Vem, o dia da expiação seguiu a trombeta. Agora, os 50 dias das trombetas para nós simboliza quando a trombeta soou no Pentecostes, que foram 50 dias. Agora, depois disso, os judeus rejeitaram aquilo. Agora as trombetas são para chamá-los de volta àquela expiação. Escute bem, essas trombetas está servindo para chamar Israel de volta para a expiação. É por isso que Israel voltou para a sua terra para expiação. E não é expiação, porque toda expiação é feita com sangue. Esta não. Entende? Esta expiação não é com sangue, esta é com lamentação. Isso é Zacarias, que fala sobre essa expiação, creio que é Zacarias 14, fala sobre esta expiação. Chora a casa de José à parte, a casa de Levi à parte, assim por diante. Olha bem, a expiação que eles rejeitaram, e eles rejeitaram para que então nossos olhos pudessem abrir. Israel rejeitou 2000 anos atrás, nós aceitamos. Abriu nossos olhos. Os deles estavam fechados. E durante esse tempo, estes selos se abriram. Que tempo? Durante o período das 7 eras da igreja. Estes selos se abriram. A trombeta soou. Agora, o soar da trombeta, pouco antes do Messias chegar, porque eles têm que estar na Palestina, e você recorda que Deus teve que endurecer o coração de Faraó para tirá-los do Egito, e ele endureceu Stalin, Mussolini e todos aqueles para levá-los de volta à terra prometida, onde os 144 mil tinham que estar. Por isso que eles estão agora na sua terra.
Deus vai tratar com eles agora, lá na terra deles. Porque o nosso tempo, o tempo dos gentios, termina aqui com o sétimo anjo, que é o sétimo selo. No tempo do sétimo anjo, é a abertura do sétimo selo. Ele está abrindo o sétimo selo. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo, 33. E agora, pela primeira vez por milhares de anos, 2.500 anos, Israel é uma nação com a sua própria bandeira. Tem um exército, considerados na ONU, foi a primeira vez, a bandeira mais velha que já houve na Terra. E está desfraldada agora outra vez. A estrela de 6 pontas de Davi. Eu só sei que o gentil sempre faz uma estrela, nós temos uma estrela aí? Olha lá, a nossa estrela tem 5 pontas. Eu não sei de onde copiar, porque a nossa estrela é gentia, e ela é graça. Mas a estrela de Davi, ela é de 6 pontas. E o que tem que perceber, gentil, que a sua estrela está chegando ao fim. Não tem tempo mais para o gentil, porque agora está chegando na hora da estrela de 6 pontas, que é a estrela dos judeus. Ele disse que ele levantaria aquela insígnia nos últimos dias, quando ela estivesse voltando. Nós estamos no fim, simplesmente não há dúvida sobre isso. Aqui estamos. Observe agora rapidamente Apocalipse 9, a 7ª trombeta. O seu rei vem do abismo sem fundo. E em Levíticos agora, quão perfeita é a interpretação aqui com a palavra. Porque imediatamente, seguindo o jubileu pentecostal, segue o dia da expiação. A ordem do tempo da festa, entre a festa pentecostal e a expiação. O som das trombetas para a expiação era a festa pentecostal. O longo período de tempo. Veja agora, 195. Havia um longo período de tempo entre a festa pentecostal, a chamada a festa das trombetas, o soar das trombetas, para as trombetas soarem. Um longo período de tempo. Francamente, isto foi 50 dias da festa do Pentecostes para a festa da expiação. 196, a festa das trombetas. Agora os judeus foram cegados, esperando todo esse tempo, enquanto os primeiros frutos pentecostais foram derramados sobre a igreja. E nós descemos através das eras dos mártires e até a era dos reformadores e agora na era da chamada. 3 sessões, o mesmo Espírito como Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo vem, mas as 7 eras da igreja, sendo 7 sábados, exatamente 7 sábados, da trombeta do jubileu pentecostal. Uma festa do jubileu pentecostal, que se movesse os molhos, e então o jubileu pentecostal. E então do jubileu à expiação, são 7 sábados, 50 dias. E no final dos 50 dias, a expiação é feita. Você compreende isto? Depois, a expiação é feita. Olha para você ver. Hoje não tem tempo. Nós não damos conta. Agora, isso tem sido um tipo que a igreja, quando ele se revelou como Filho de Deus, tem revelado a igreja no batismo do Espírito Santo através das eras e da era pentecostal. Vem, apenas segue ajuntando mais e mais. Justificação sob Lutero, santificação sob Wesley, batismo com o Espírito Santo. Agora aqui está o tempo da chamada. Aqui, na mensagem do 7º anjo. Olha aqui, 198, a festa das trombetas. No 6º selo, quando isso se abriu, a perseguição atingiu os judeus no ponto de vista literal. Olha o que o irmão Branham está dizendo, no 6º selo. Agora você tem que entender que o irmão Branham, no próprio selo, diz: quem abre o 6º selo são os 2 profetas. Isso daqui está aberto para nós. Quem vai abrir para os judeus são os 2 profetas, mas para os gentios foi o 7º anjo. É isso que o povo precisa entender. Por isso tem coisa acontecendo e eles estão esperando para acontecer e já passou. No 6º selo, quando isso se abriu, a perseguição atingiu os judeus num ponto de vista literal. E quando foi? Hitler, Mussolini. Você vê? No 6º selo, atingindo os judeus no ponto de vista literal.
já atingindo eles. E aqui veio a perseguição da igreja no ponto de vista eclesiástico. Porque aí vem o sétimo anjo. E quando o sétimo anjo, que é o profeta da era, prega sua mensagem, então vem a perseguição. Porque a noiva já foi chamada. Os sábados terminaram e estava pronto para a chamada dos judeus. Aqui ele já está falando de um final. A noiva sendo chamada para que o judeu possa tomar o nosso lugar. Assim como o judeu teve que parar para nós tomarmos o lugar dele, nós temos que sair de cena para o judeu tomar nosso lugar. E Deus vai tratar com os judeus como Deus tratou conosco e nos salvou. Através desse período de expiação de 2 milênios, vocês vão ter que entender isso. Para os judeus, não terá a expiação de sangue. Por quê? Porque a expiação, que era sangue para eles, eles rejeitaram, foi para nós. E Deus não pode passar para eles sem que eles rejeitaram aquela expiação. Então a expiação deles é por lamentação, diz o profeta. 238 dessa mensagem, a festa das trombetas. Deixa eu mais um pouquinho para mim encontrar um lugarzinho para mim terminar, né? Para onde? Para a festa da expiação. Ó igreja, não vê você isto? Chamados para a festa da expiação. Por quê? Para reconhecer a expiação. Não mais frangos e gansos e o que eles faziam. O Cordeiro de Deus sacrificado desde a fundação do mundo. Israel saberá disso. Os 2 profetas vão chegar e dizer: você sabe aquele Jesus, o Messias, que os vossos pais mataram? Ele era o Messias do dia. Ele era o Filho de Deus. Aí eles vão chorar, porque eles rejeitaram e mataram. Os pais deles mataram o Messias. Povo da mensagem. Tomar cuidado, porque a mesma coisa vai acontecer na tribulação. O povo judeu rejeitou a Cristo e matou. O povo que crê num profeta rejeita a revelação dos selos, não tem revelação que o Cordeiro tinha que sair do trono para poder revelar os selos, e aí ele converteria em leão. Para abrir os selos foi durante as eras, para revelar os selos na última era, ele estava fora de Laodiceia. Aqui está 206, festa das trombetas. Fora de Laodiceia. Quando terminada a era da igreja de Laodiceia, se manifestaria Apocalipse 10 e a noiva conheceria os mistérios. Quando terminada. Porque ao terminar não é cordeiro, aí é leão. Ele foi cordeiro para abrir durante as eras. Por isso você lê capítulo 6 de Apocalipse, o cordeiro abriu o primeiro selo. Por certo que é o cordeiro. Foi lá na primeira era. E agora, na hora da revelação, o cordeiro transformou em leão, converteu em leão, tomou o livro. Ele é cordeiro, a hora que ele tomou o livro, ele converteu em leão e revelou os selos. Ele! Por isso tem 2 coisas no capítulo 5. Não chore, João, porque o leão venceu. Só que parou de falar em leão. A hora que João olhou era cordeiro. Era 7 eras da igreja, tinha que cumprir ainda. Mas foi o leão que venceu para desatar o livro e revelar os seus selos, para tomar esse livro. Foi o leão que venceu. Então tinha que cumprir a era do cordeiro, 7 eras da igreja, para depois vir a era do leão. Para ele poder converter de cordeiro a leão, tomar o livro e revelar os 7 selos. O intervalo, 105. O meu tempo está vencido. Bem que eu posso ir mais, né? Mas o meu tempo aqui esgotou. Vamos deixar para outro dia, se amanhã à noite, não sei, para comentarmos mais um pouquinho sobre este 6º selo, onde o irmão Brana mostra aqui no parágrafo 89, ele diz: bom, se então era loucura, é loucura agora. A união invisível da noiva, 89, ele diz: a coisa completa vem a cumprir Apocalipse. Pode que cheguemos a isto esta semana, onde essas coisas espantosas, essas não são naturais. Isto são coisas espirituais que fazem as pessoas gritar às rochas e aos montes e tudo demais, que lhes caia por cima. Aonde está isso aqui escrito? No 6º selo.
cai sobre nós as rochas, os outeiros, cobrindo-nos. Mas não são coisas naturais, são coisas espirituais, diz o profeta, que eles vão pedir para cair sobre eles, porque eles rejeitaram a mensagem da hora. Rejeitaram. Você tem que ver que isso aqui são coisas espirituais, não são coisas naturais, porque o sexto selo cumpre exatamente um pouquinho antes do sétimo, porque o sexto selo estava cumprindo. Olha bem, vai ser aberto para os judeus, mas para nós já cumpriu a parte que cumpriu dentro desse período do sexto selo, que foi aquela matança dos judeus. Está incluso ali no quinto e no sexto selo. Você vai ver exatamente no quinto e no sexto selo, eles clamando para cair os montes sobre eles. Tudo isso acontecendo um pouquinho antes do sétimo selo se manifestar, que era Deus no profeta. Todo o mistério que você pensa na Bíblia agora é Deus manifestado em carne. Não viu aquele mistério? Não viu Deus. Pode crer no irmão Brana como profeta, perde o rapto, porque não viu o mistério da revelação dos selos. Esse mistério é o maior, é a terceira etapa, ela é maior que todas. Chegou na terceira, é só o eleito que pode compreender. Obrigado, Senhor. Ainda que não damos conta de expressar tudo, mas que o Espírito Santo possa continuar ajudando seu povo a ter revelação desta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, meu Senhor, a mim falar. Abre-me os olhos da minha luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me traz. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, meu Senhor.